Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo te deixar atualizado sobre a situação de Pedro Henrique, que pode acabar deixando o estádio Beira-Rio, e os dois centroavantes que tá todo mundo apreensivo. Tem novidade sobre o Alário e tem novidade sobre Porré, ambos na Alemanha. Já te dou mais detalhes, mas antes a gente roda aquela vinheta para não perder o costume. Gente, vamos lá, Pedro Henrique, tá? Informação das últimas horas, eu vi que o Jairo Vinck deu, vi que o Lucas Dias, que o Tiger Junk, tá todo mundo dando, Globo.com também deu. Eu apenas fui lá, confirmei as histórias todas e descobri que sim, de fato, o Internacional recebeu e aceitou sentar para conversar, para negociar com o time do Odair Hellmann lá na Arábia Saudita. O Papito tá mal, o time dele aí tá a 2 pontos da zona do rebaixamento, parece que é um acima só da zona de rebaixamento no mundo árabe e por isso precisa de reforços. Desde dezembro ele já tinha feito uma primeira tentativa e o Inter naquele momento se recusou a conversar, dizendo que ele queria por empréstimo e só falava sobre venda e por um valor bem interessante. Ponto, não teve conversa ali. Mas agora o cenário mudou. Além do Inter estar contratando outros jogadores, já em janeiro eles acenam com um empréstimo, mas pagando valores e o contrato de 1 ano e ao final desse ano com uma boa possibilidade de compra ao final do contrato por um valor que também é bem interessante. Bom, o Inter viu que o cenário mudou, que o Borré e o Alário estão perto de desembarcar, todo mundo já sabe dessas histórias, e aceitou sentar para conversar. O que eu tenho é o seguinte: os caras oferecem um valor muito perto, se não igual, que o Inter pagou para tirar o Pedro Henrique há coisa de 2 anos lá da Turquia, do futebol turco. Na época, o Inter pagou 1 milhão de euros pela negociação dele, pela vinda dele para cá. E agora, só pelo empréstimo, o Inter mais ou menos empataria a operação e já recuperaria este valor investido. Se vender, então, fica muito melhor. Eu não sei qual é a cláusula de venda, mas por empréstimo não me bateram exatamente o valor, mas disseram, cara, o Inter vai recuperar, nós vamos recuperar mais ou menos o que foi investido. Então, eu chego à conclusão que seria mais ou menos 1 milhão de euros, 1 milhão de dólares, algo muito perto desta situação pelo empréstimo. Lá no mundo árabe é dólar que eles trabalham. Bom, se vender, aí o negócio fica espetacular. Mas mesmo se não acontecer a venda ao final do contrato, o Inter empresta, recupera a grana investida, abre um espaço na folha de R$500 mil, 500 mil, e a folha tá inchando pra caramba, e além de tudo, tira um jogador que antes com o Mano Menezes era bem mais utilizado, ele era um dos mais utilizados pelo Mano, seja começando como titular ou entrando no segundo tempo, e que com o Kudê não tá sendo tão aproveitado assim. Ele até entra nos jogos, tem aproveitamento, mas não é tanto assim. E aí é óbvio que tudo isso tá sendo feito agora porque o Borré e o Alário estão perto de chegar. E como esses dois jogadores estão desembarcando, conta tanto para a direção do Inter a liberação, quanto para o Pedro Henrique avaliar se ele quer sair ou não. A informação que eu tenho é, o jogador num primeiro momento não queria o negócio, mas já que o Inter aceitou sentar para conversar e tá dizendo que gostaria de começar a falar sobre essa negociação, o cara também não vai ficar aqui se não lhe quiserem. E aí tem uma outra questão importante, que é o salário. O que me disseram é, olha, pro Pedro o negócio também não é ruim, tá? Ele ganha 500 mil aqui, lá é milhão pra cima. É mais de milhão o salário dele lá no mundo árabe, então dobraria. Imagina, o cara com 32 anos tem que pensar nessas questões de fazer bons contratos. Ele, imagino que deve ter feito bons contratos, na Turquia os caras pagam bem, mas enfim, no Inter não é um mau salário, mas enfim, pode ser bem mais interessante, é isso que eu quero te colocar. É um negócio que está acontecendo, é um negócio que está sendo trabalhado. Lucas Alário. A informação que está vindo do staff do jogador é que tudo caminha para que dia 8, agora, na segunda-feira, ele já esteja na reapresentação do grupo de jogadores colorados. Sim, o Alário hoje é dito como um cara que, cara, ele vai estar aqui. O Alário estava em Punta, tá? No Uruguai, para passar a virada do ano. Ele não está na Alemanha, ou não estava na Alemanha. Então a tendência é que ele nem volte para lá e que ele venha direto para Porto Alegre para se reapresentar no Internacional. Ontem eu trouxe aqui uma informação que o Lucas Colar, que é super bem informado, deu que o pacote do Inter seria pelos dois, Borré e Alário, 6,5 milhões de euros. Na Alemanha, alguns jornalistas da Alemanha, alemães, é isso? É, alemães, estão dando que seria 3 milhões de euros. 3 milhões de euros só pelo Borré. Só pelo Alário, perdão. Aí é 5 pelo Borré e 3 pelo Alário. Dá 8, tá? De euros. É um valor, nossa, substancial. Mas o presidente tinha dito que ele tinha de 8 a 9 milhões para colocar em negociações. Mas o fato é, tem uma dúvida aí.
A questão é que o Alário tá acertado, o staff do jogador tá vazando que ele na reapresentação do grupo de jogadores ele já vai estar por aqui, então acaba sendo interessante essa questão. E agora a gente só tem uma dúvida se é 1,5 milhão de euros ou se é 3 milhões de euros. Mas enfim, o Alário tá perto de desembarcar aqui no estádio Beira-Rio. Vamos falar sobre o Borré? Bom, tem novidade também. Primeira questão, isso é confirmado, é fato. O Borré foi treinar, apareceu no clube, fez atividades de apenas 30 minutos e saiu mais cedo. Para justificar a saída mais cedo dele da atividade, que ele claramente só manteve a forma física, a versão oficial do clube é que ele pegou um resfriado. E como estava com resfriado, se preservou, apenas manteve ali uma forma física. Bom, acredita quem quer, existe uma grande chance de jogador quando está negociado, ou negociando, ou perto de sair, é aquela história, só dá voltas ao redor do gramado para manter o físico, porque já não tem mais sentido ficar ali treinando e taticamente, tecnicamente, com o teu treinador para ver alguma outra questão, que não vai mais ser utilizado aquele tipo de tática. Mas enfim, o jornal Bild da Alemanha, que obviamente é muito forte, deu que o Werder Bremen quer 2 milhões de euros para fazer o negócio. E disse, eu só libero ele por 2 milhões de euros, eu quero ganhar a minha parte. E que isso estaria impedindo a negociação. Bom, o que eu posso te dizer é, o Inter está dizendo, esse negócio sai. E não é só para mim. Eu tenho de outros colegas que estão ouvindo, e antes era eu que ouvia que o negócio estava certo, e os caras dizendo, o Borré é do Inter. O Borré é do Inter. O jogador não quer ficar lá. O jogador já disse isso na frente dos dirigentes. O jogador já teve todas as reuniões que deveria ter com os caras. E aí, mas eles vão pedir. Vão pedir, mas não vou levar. É o que o Inter está dizendo, eles vão ter que entregar. Bom, se o Inter vai conseguir bancar o que está dizendo, eu não sei. Mas é isso que a gente ouve, é isso que a gente tem dessa situação, da negociação do Borré. De fato, ele foi lá, tem mais um indicativo que ele sair antes do treinamento, o indicativo oficial talvez até possa ter alguma ligação de resfriado, mas foi o que eles disseram. Enfim, o Inter está a ponto de Alário agora na segunda-feira e o presidente, só lembrar, o presidente tem uma entrevista para o Correio do Povo dizendo, na primeira semana, olha que diferença, que o Inter antes demorava e ia até metade do ano. Agora o presidente está dizendo que na primeira semana ele já quer ter praticamente todos os nomes anunciados e começando a pré-temporada com o Kudê, para dar a chance do Kudê ter uma pré-temporada decente, bacana e preparar o time para a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Aprenderam a lição, imagina. Enfim, é esse o resumo. Pedro Henrique, proposta da Arábia, do time do Papito lá, é o Al Rayya, alguma coisa, esses times que a gente não conhece muito, tá botando uma grana que é interessante pro Inter, é interessante pro jogador, tem boa chance desse negócio sair, estão sentando na mesa para conversar, mas daí aquela história de contratos, né? Alário, o staff tá vazando, que de fato na reapresentação ele já deve estar aqui, dia 8, portanto, e Borré tem todo esse impasse, mas eu insisto, agora não é só pro JB que o otimismo tá vazando, tem vários colegas dando que o Inter tá otimista, que o Inter tá dizendo, cara, ele é nosso, calma, o cara quer vir, é só essa ponta, mas eles não vão conseguir, tá tudo certo. E aí? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.